Agora um tema muito importante que alarma os infectologistas, assusta a geração que cresceu habituada aos encontros esporádicos com o Zé Gotinha para garantir a saúde. Cai a vacinação contra a poliomielite no Brasil, uma doença para a qual existe imunização e estava praticamente erradicada no país. A estimativa é de que 9 milhões de pequenos estejam sem a proteção. O que mudou na mentalidade dos pais que estão deixando de vacinar os filhos? E para conversar conosco sobre essa questão e tentar falar justamente sobre toda essa situação, o Jornal Jovem Pan recebe agora a infectologista Raquel Stucchi. Boa noite, a senhora, bem-vinda. Eu queria que a senhora falasse, então, o que pode explicar de fato essa queda mesmo. Muito bem-vinda aqui à Jovem Pan. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Não é um fator único, com certeza, nós temos uma somatória de fatores que passam, inclusive, pela pandemia, não é, com a dificuldade, ou a orientação até de a gente, né, ficar em casa, não ter aglomeração, dificuldade de se deslocar, e talvez até muitas unidades que não estavam com atendimento também no período que era esperado que estivessem, as unidades de saúde. Mas essa queda na vacinação, ela já se dá desde 2017, 2018, portanto, antes da pandemia, e se agravou muito durante a pandemia, e mais agora este ano, e no último ano que nós já temos até a volta à normalidade no país em relação aos deslocamentos das pessoas. Uma vacina que não está em falta, né, ela é oferecida nas unidades básicas, então ela é de graça, e eu acho que nós temos dois fatores. Primeiro, a falta de campanhas que nós tivemos, né? Eu acho, né, você deve se lembrar, né, quando você era criança ou quando você era adolescente, as múltiplas campanhas que existiam e os nossos pais levavam a gente sempre para vacinar, porque tinha a campanha do Zé Gotinha, e hoje nós temos uma geração que quase nem sabe mais o que é isso, porque falta campanha incentivando as pessoas a se vacinarem, né? E, ao mesmo tempo, nós temos uma campanha muito grande questionando a indicação, a importância da vacinação. Isso se avolumou, infelizmente, nos últimos 2 anos. Sem dúvida, Fabiana Barroso está conosco e a doutora Raquel Stucchi está conosco também. Fabiana, sua pergunta agora. Fabiana, o seu áudio, por favor. Aqui está normal. Agora sim. Boa noite, doutora. O seguinte, eu achei bem interessante a parte da senhora dizer em relação ao que tínhamos no passado, né? Realmente eu sou da época do Zé Gotinha e sempre houve a dificuldade, ainda mais em crianças, porque as crianças têm medo de injeção. Eu sei que eu estou falando uma coisa até boba, mas essas imagens sucessivas, até da pandemia, das crianças tomando vacina com agulha, talvez isso pode ser um dos fatores que afastem as pessoas de levar seus filhos, porque os filhos ficam com medo, porque antigamente fizeram o Zé Gotinha para evitar justamente o medo da agulha. Fabiana, vamos lembrar, boa noite, é um prazer estar aqui falando com você novamente. Fabiana, vamos lembrar que a decisão de vacinar ou não abaixo de 18 anos não é e particularmente abaixo dos 5, e nós estamos falando de baixa cobertura vacinal abaixo de 2 anos, não é da criança, né? E é a dos pais. Né? Então, aí eu acho que é uma falta até de responsabilidade, né, dos pais, de entendimento da gravidade da doença. As crianças, né, então, o medo, a criança mesmo que veja a televisão ali, né, eu acho que tudo depende também de como os pais lidam e explicam. É uma injeção que vai deixar você, né, poder caminhar e brincar e não ficar doente, ter uma vida normal com seus coleguinhas. Né? Então, eu acho que e a decisão acaba sendo deles, não é a criança, não, né, eu não vou porque eu estou com medo de injeção. Então, eu acho que é muito exclusivamente da responsabilidade dos pais ou dos responsáveis pela criança a decisão de vacinar ou não vacinar. Doutora, como a senhora já falou um pouco sobre esse tema, já vinha, né, antes da pandemia, questionamentos e também mensagens, né, contra a vacinação, e naquele momento nem havia pandemia, não havia Covid e tudo mais. E aí, ao longo desse período da pandemia, a situação foi extremamente
até politizada. E a senhora acredita que a situação piorou de fato justamente por isso, esse questionamento que já começava e que passou a ser ainda mais vivido aí pelas pessoas pela pandemia, pela Covid-19? Sem dúvida nenhuma, né? Nós, infelizmente, nós temos um movimento contra a ciência e contra a vacinação de uma maneira geral, muito bem organizado e que consegue uma divulgação de notícias falsas, infundadas, muito grande, e que não percebe, né, a forma criminosa, eu diria, que agem na medida que afastam as pessoas, né, das vacinas que foram as responsáveis pelo aumento da sobrevida, né, e qualidade de vida, né, de todas as pessoas no mundo todo. Eu convido até todos, né, que todo mundo tem, né, mal ou bem, tem uma internet, né, para visitar o que é a paralisia infantil, como foi quando a gente tinha paralisia infantil, as pessoas que morreram, né, alguém talvez conheça ainda adultos com sequelas da paralisia infantil, o quanto isso prejudica e dificulta a sua vida, o seu deslocamento, o trabalhar, o estudar, ou sair para o lazer. E também, né, nós temos os dados que mostram a mortalidade que era pela paralisia infantil. E uma doença que deixa de existir aos nossos olhos, graças à vacinação, faz com que as pessoas percam o medo dela, como se o fato da gente não enxergar mais e não conhecer mais pessoas que estão hoje com paralisia infantil, parece que o vírus não existe mais. Então, esses fatores acabam fazendo com que a importância, né, ou a valorização da vacinação seja deixada de lado até pelos familiares. Mas é uma doença que, infelizmente, o vírus não foi embora, a diferença da varíola humana, que o vírus sumiu. Né, não tem mais. A poliomielite nós eliminamos do Brasil, mas nós temos o vírus que circula ainda. E nós já aprendemos com a Covid, já aprendemos com a varíola dos macacos, que neste mundo globalizado, o que acontece na África, daqui a pouquinho está acontecendo aqui também. Então, nós já temos casos nos Estados Unidos, nós já temos casos em Israel, é uma questão de tempo para, infelizmente, termos casos aqui, principalmente, né, com esses 9 milhões de crianças que não estão protegidas. Fabiana? Doutora, aproveitar então, vamos fazer um esclarecimento, né? Os pais que não vacinam as crianças abaixo de 5 anos, se as vacinas estiverem incluídas no Programa Nacional de Imunização, é considerado até abandono, né? E pode sofrer aí sanções se forem denunciados. Então, isso não gostaria de falar aí o que é a legislação, porque creio que o melhor movimento para isso é a informação. Então, a gente pode fazer esse bom trabalho aí de reforçar a importância da vacinação para essas crianças tão pequenas, porque esse número aí de 9 milhões é assustador, né, no número infantil de crianças, e de uma doença que, como a senhora está explicando, foi gravíssima no mundo e corre risco de voltar por uma ausência de informação. Então, gostaria que a senhora fizesse aqui esse apelo aqui, informar e reforçar o pedido para os pais, que acho que esse trabalho a gente pode fazer. Exatamente, Fabiana, e lembrando que o Programa Nacional de Imunizações, ele nunca quis usar dessas medidas legais que você se referiu, né, que podem, né, que são até mais agressivas, vamos dizer assim, de denúncia junto ao Conselho Tutelar, mas como você disse, isso é legal, né, porque você não está oferecendo à criança, né, o que a saúde a que ela tem direito, né, ao recusar a vacinação, e o Programa Nacional de Imunizações, ele sempre teve por lema sempre insistir na orientação. Então, e neste momento, acho que somos todos nós, sem dúvida nenhuma, você está corretíssima, responsáveis por esta orientação. Então, é extremamente importante, né, que os pais levem os seus filhos para serem vacinados, as vacinas estão disponíveis nas unidades básicas, nós temos tido os dias, né, no final de semana de vacinação, então as vacinas também estão disponíveis. E se os pais estão preocupados, olha, mas eu estou com
com 3 vacinas atrasadas, eu tenho até medo ou vergonha, ou será que já perdeu tudo que foi feito? Não, né? Primeiro, não perdeu o que foi feito, mas precisa completar e atualizar, e este é o momento ideal. Então, todos nós, às vezes, temos, sim, dificuldades e problemas para nos deslocarmos e levarmos as crianças, então, o fato de estar atrasado deve ser até um incentivo a mais, né, para que leve, e daí na unidade básica, um novo programação, um novo calendário, vamos dizer assim, vai ser feito até que todas as vacinas sejam atualizadas. Nós não podemos permitir que as nossas crianças venham a sofrer e a morrer de poliomielite. Isso é inadmissível e é um esforço agora de todos nós para que esses 9 milhões de crianças sejam adequadamente vacinados. Fica, portanto, então, toda a informação da doutora Raquel Stuck, que nós agradecemos mais uma vez pela participação aqui na programação da Jovem Pan. Muito boa noite à senhora. Boa noite a todos vocês, um ótimo final de semana, foi um prazer estar aqui. Prazer é nosso.